E aí, galera? Beleza? Você já ouviu falar de previsões que pareciam absurdas, tipo, coisas de maluco mesmo, sabe? Mas que, com o tempo, acabaram se tornando realidade? Pois é. A história ela está cheia dessas coincidências sinistras, dessas ideias que surgiram do nada e acabaram prevendo o futuro. Prepare-se, porque no vídeo de hoje vamos mergulhar de cabeça nesse mistério e revelar 5 previsões inacreditáveis que realmente aconteceram. E a última delas vai explodir sua mente, pode apostar. Desde escritores visionários, tipo aqueles caras que pareciam ter uma bola de cristal, até cientistas que, do nada, soltaram umas ideias que se concretizaram décadas depois. O que você vai ver aqui é tão surreal que parece roteiro de filme, mas não é ficção, é pura realidade. E acredite, entender essas previsões pode mudar completamente a forma como você enxerga o presente e, principalmente, o que ainda está por vir. Então já deixa o like, se inscreve no canal para não perder as próximas maluquices que estamos preparando e fica até o final, porque a 5ª previsão envolve algo que você usa todos os dias e foi previsto com décadas de antecedência. Vamos começar pelo número 1 com uma previsão que aconteceu mais de 100 anos atrás. Em uma época que as pessoas mal sabiam o que era um telefone. Em 1909, o escritor E. M. Forster escreveu um conto chamado The Machine Stops, que em português seria algo como A Máquina Para. Nessa história bizarra, ele descrevia um mundo em que as pessoas viviam completamente isoladas, cada um no seu quadrado, interagindo com outras pessoas apenas por meio de telas. Sim, telas. Elas recebiam tudo o que precisavam em casa, tipo comida, roupa, sei lá, qualquer coisa. E eram controladas por uma inteligência central, uma espécie de mãe tecnológica. Soa familiar? É como se ele tivesse previsto o home office, as redes sociais, o delivery e até a inteligência artificial. Tudo em um pacote só. E o mais assustador é que isso foi imaginado em um tempo onde nem televisão existia. O auge da tecnologia era o telégrafo, cara. A maioria das pessoas ainda nem tinha eletricidade em casa. E mesmo assim, ele conseguiu descrever com detalhes um estilo de vida que só se tornaria realidade mais de um século depois. Coincidência? Visão futurista? Ou será que estamos todos seguindo um roteiro que alguém já escreveu há muito tempo? Porque, né, pensar que a gente tem livre-arbítrio é legal. Mas e se não for bem assim? A 2ª previsão vem diretamente dos arquivos secretos da NASA nos anos 70. Isso mesmo, bem antes de termos qualquer ideia do que seria a internet como conhecemos hoje, aqueles caras já estavam prevendo o futuro digital. Um grupo de engenheiros e cientistas, mentes brilhantes que ajudaram a levar o homem à Lua, previu que, no futuro, as pessoas usariam uma rede global para se comunicar, acessar conhecimento instantaneamente e até realizar compras sem sair de casa. E não estou falando de telepatia, embora naquela época pudesse parecer. Essa previsão foi documentada em relatórios internos da agência espacial e mais tarde confirmada por entrevistas com os próprios envolvidos. Agora para e pensa, eles falaram disso antes do Google, antes do Wi-Fi, antes de qualquer smartphone existir. É como se tivessem visto o futuro em um delírio coletivo. Eles basicamente descreveram o que seria a internet e os hábitos digitais do século 21. Tudo isso enquanto o mundo ainda usava fitas cassete e máquinas de escrever. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Será que as tecnologias que ainda vamos usar daqui a 30 anos já estão previstas por alguém hoje? E se sim, quem são esses visionários? Será que a gente conhece eles? Chegamos ao número 3, e agora entramos em um terreno mais estranho e até um pouco assustador. Preparem seus coletes salva-vidas, porque essa história vai te deixar gelado. Em 1898, o autor Morgan Robertson
escreveu um livro chamado Futility, ou Futilidade, em português. Nele, ele descreve um navio considerado inafundável, o suprassumo da engenharia naval, que se choca com um iceberg no Atlântico Norte e afunda, levando centenas de pessoas consigo. O nome do navio? Titan. Isso mesmo, Titan. 14 anos depois, o mundo chocou-se com o naufrágio do Titanic, um navio real, também considerado inafundável, que teve um fim trágico exatamente como o descrito no livro. E as coincidências não param por aí. O tamanho do navio, a velocidade, a quantidade de passageiros, tudo era incrivelmente parecido. É como se o livro fosse uma premonição macabra do que estava por vir. Esse tipo de previsão levanta a dúvida: o autor teve apenas uma sorte absurda ou foi algo mais? Talvez uma intuição profunda, ou até acesso inconsciente a informações que ninguém mais tinha. O que mais pode ter sido previsto sem que percebêssemos? A quarta previsão nos leva ao mundo da medicina, um lugar onde a precisão é tudo, e qualquer erro pode ser fatal. Em 1964, o cirurgião americano Joseph Lister, um cara à frente do seu tempo, pioneiro no uso de antissépticos, declarou que no futuro seria possível realizar cirurgias complexas à distância, com médicos operando pacientes de outros países usando apenas robôs e controle remoto. Na época, isso parecia um delírio de ficção científica, coisa de Jornada nas Estrelas. Imagina só, operar alguém a quilômetros de distância? Só que corta para os dias atuais. Já existem cirurgias robóticas, feitas com precisão milimétrica, comandadas por especialistas do outro lado do mundo. O que Lister previu com base apenas em intuição científica, virou realidade com a telemedicina e a robótica cirúrgica. E aqui vem o gatilho mais importante: se um médico do século XIX conseguiu prever a tecnologia de hoje, o que será que nós estamos subestimando agora, que ainda vai virar realidade em pouco tempo? Sério, pensa bem. Carros voadores, teletransporte, viagens interestelares. Fica com isso na mente, porque a próxima previsão vai te deixar de boca aberta. E agora, chegamos ao número 5, a cereja do bolo, a previsão mais inacreditável de todas. Em 1968, o cineasta Stanley Kubrick, aquele gênio por trás de Laranja Mecânica, com a ajuda do escritor Arthur C. Clarke, lançou o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Nele, um computador chamado HAL 9000 controlava uma nave espacial, interagia com os tripulantes, entendia comandos de voz e até tomava decisões por conta própria. Detalhe: isso foi 30 anos antes da criação de assistentes virtuais como Siri, Alexa ou ChatGPT. A HAL 9000 foi um dos primeiros exemplos da inteligência artificial com consciência, antecipando de forma precisa não só a evolução tecnológica, mas também os dilemas éticos que enfrentamos hoje. E o mais assustador é que o HAL 9000 não era exatamente um mocinho na história. Ele era uma IA que se voltava contra seus criadores, mostrando o lado obscuro da tecnologia. Isso nos faz pensar: será que esses filmes estão apenas entretendo ou nos preparando para algo? E se a ficção estiver nos mostrando o que vem pela frente, será que estamos prestando atenção? E aí, qual dessas previsões te deixou mais bugado? Porque, né? Não tem como negar que essas histórias são no mínimo curiosas. Elas mostram como o futuro muitas vezes já está entre nós, apenas disfarçado de imaginação, intuição ou até mesmo loucura. Quem diria que um escritor do século XIX conseguiria prever a internet, ou que um diretor de cinema imaginaria a inteligência artificial décadas antes de existir? E se essas pessoas conseguiram ter esses vislumbres do futuro, será que nós também não podemos? Talvez, ao olhar para as previsões de hoje, para as ideias que parecem absurdas,
possamos descobrir os próximos grandes acontecimentos antes de todo mundo. Agora me diz aí nos comentários, qual dessas previsões mais te chocou? E você, já teve alguma premonição ou palpite sobre o futuro que acabou se tornando realidade? Compartilha comigo! E se quiser uma parte 2 com previsões para o futuro que ainda podem acontecer, já deixa seu like e se inscreve, porque tem muito mais vindo por aí. Até o próximo vídeo!